Olá pessoal, ainda não descobri de onde saiu o grito. Vocês escutaram no último episódio. Felizmente nada entrou aqui também. Espera aí. Desde que eu cheguei aqui, eu não saí desse recinto. Eu tô nesse lugar o tempo inteiro. Mas não é como se eu tivesse medo de sair deste lugar. É como, sabe, nem passou pela minha cabeça sair daqui. Como se ficar aqui fosse algo normal, sabe? Que estranho isso. Esse lugar deve mexer com a cabeça da gente, eu acho. Olá pessoal, curiosos para saber sobre o aripiprazol? Não? Tudo bem, vamos falar mesmo assim. Antes de falarmos sobre aripiprazol, contudo, é melhor falarmos sobre as principais vias envolvidas, né, que estão disfuncionais nos quadros de psicose. As vias de serotonina, glutamato e dopamina. Cada uma delas correspondendo a uma teoria que explica o aparecimento desses transtornos. No caso, as teorias serotoninética, glutamatética e dopaminérgica. Lembrando que essas teorias não são excludentes entre si, elas são, na verdade, complementares. Desses três neurotransmissores, iremos começar falando primeiro sobre a serotonina. Eu já falei em outros vídeos que os núcleos dos corpos celulares dos neurônios de serotonina se localizam nos núcleos da RAF, que ficam no tronco cerebral. Bom, aqui vocês conseguem ver, né, que esses neurônios serotoninéticos da RAF, eles vão se projetar para vários locais. Entre outros locais será para o córtex cerebral. Lá estão localizados os neurônios glutamatérgicos, que são aqueles que liberam glutamato, e também lá ocorrem os neurônios inibitórios GABAérgicos. Esses neurônios GABAérgicos liberam GABA, eles são neurônios inibitórios, eles regulam os neurônios de glutamato. Daí vamos à segunda parte. Esses neurônios de glutamato do córtex pré-frontal, eles por sua vez vão se projetar para onde estão localizados os principais neurônios de dopamina responsáveis pelo aparecimento dos sintomas psicóticos, que no caso é a área tegmental ventral. Agora, se esse neurônio de glutamato vai estimular ou inibir os neurônios de dopamina, isso dependerá se a estimulação serotoninética no córtex predominará nele ou no interneurônio GABAérgico que o inibe. Os neurônios de glutamato, também existirão neurônios de glutamato que irão se projetar para a substância nigra, que é onde estão localizados outros neurônios dopaminérgicos. Esses aí já responsáveis pelo controle motor. No caso, essa via chamada nigrostriatal, ela quando afetada, ela causa os chamados efeitos colaterais extrapiramidais, como o parkinsonismo secundário ou a discinesia. Mas não vamos falar sobre isso aqui agora não. Temos ainda os neurônios de glutamato da área do hipocampo ventral, que eles também irão influenciar nos neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral. Mas entre eles e os neurônios de dopamina, há neurônios GABAérgicos inibitórios. Esses neurônios de glutamato, esses do hipocampo ventral, eles estimulam neurônios GABAérgicos no núcleo accumbens, que por sua vez, uma vez estimulados, eles inibem outros neurônios de GABA no globo pálido, que por sua vez, sendo inibidos, eles não conseguem eles mesmos inibir os neurônios de dopamina na área tegmental ventral.
Portanto, se esses neurônios de dopamina são inibidos, eles têm sua atividade amplificada. E agora vamos à hipótese dopaminérgica. Aqui na área tegmental ventral irão partir duas vias principais. Temos a via mesocortical, que irá se projetar ao córtex pré-frontal, e temos também a via mesolímbica, que irá se projetar até o núcleo accumbens. A outra via, como eu disse, a via nigrostriatal, ela irá se projetar da substância nigra até a parte dorsal do estriato, que, como eu falei, é também responsável pelo controle motor. Em situações de psicose, como na esquizofrenia ou em episódios maníacos de um transtorno bipolar, principalmente quando tem psicose nesses episódios maníacos, a via mesostriatal ela se encontra hiperativada. Nos episódios depressivos, ela está hipofuncional geralmente. Já a via mesocortical, ela fica hipoativa na esquizofrenia, principalmente nas fases posteriores da doença, nas quais predominam os chamados sintomas negativos. Também se encontra hipoativa em alguns estados depressivos, mas a disfunção exata das vias dopaminérgicas no transtorno bipolar eu deixarei para falar em um vídeo futuro. Mas por que começar o vídeo falando dessas vias, afinal? O aripiprazol é um antipsicótico atípico e é considerado um antipsicótico de terceira geração. Antigamente o tratamento das psicoses era focado nas vias dopaminérgicas, principalmente na via mesolímbica, com as drogas antigas como o Aldol, por exemplo, focadas em bloquear o receptor inibitório D2 de dopamina. Logo no início, se foi perceber que as drogas antigas possuíam diversos efeitos colaterais, principalmente os efeitos colaterais motores, que são os chamados extrapiramidais, que se davam devido ao bloqueio indesejado da via nigroestriatal. Também se foi compreendendo a importância dos receptores de serotonina e de glutamato na geração e na manutenção dos sintomas psicóticos. E se foi esclarecendo como as vias do sistema nervoso se interconectavam e se influenciavam mutuamente umas às outras. Focar-se apenas na dopamina era uma supersimplificação dos estados psicóticos, afinal. Na verdade, apesar do realce aqui nesses três neurotransmissores, serotonina, glutamato e dopamina, isso ainda continua sendo uma supersimplificação, pois existem uma série de outros neurotransmissores e neuromoduladores que participam dessas vias. Ainda assim, essa supersimplificação é útil para melhorar a compreensão do que queremos aqui, que no caso é o funcionamento do aripiprazol. Como os primeiros antipsicóticos eles possuíam muitos efeitos colaterais motores, foram-se então criados antipsicóticos de segunda geração que diminuíam a possibilidade de ocorrência desses efeitos colaterais extrapiramidais. Contudo, eles possuíam outros efeitos colaterais, como vocês podem ver nos meus vídeos mais antigos. O aripiprazol foi então uma tentativa de se manter as características desejadas desses antipsicóticos e ao mesmo tempo se livrar desses efeitos colaterais. Então, já aqui vou dizer o que o aripiprazol não faz. Ele não dá sonolência nem aumenta o apetite, por não atuar como antagonista do receptor de histamina H1, e nem atua em qualquer receptor muscarínico de acetilcolina, muito menos o M3 como olanzapina, o que faz com que o aripiprazol não interfira de forma significativa no perfil metabólico do paciente, o que é muito bom, não é? E é mesmo. Agora, sabendo o que o aripiprazol não faz, vamos discorrer agora sobre o que ele faz afinal. Primeira coisa a ser dita é que ele é um agonista parcial dos receptores D2 de dopamina. Ué, como assim? Para um antipsicótico afinal ter um efeito de antipsicótico, ele não deveria antagonizar os receptores D2 de dopamina? Como é que um agonista parcial vai ter o efeito de antipsicótico então?
Mas então, o que é um agonista parcial para início de conversa? Digamos que temos um receptor de dopamina, no caso o receptor D2 de dopamina. Vamos dizer que a atividade intrínseca dele é X. Quando o agonista dele, que no caso é a própria dopamina, se liga ao receptor, a atividade dele vai passar a ser outra. Vamos dizer 2x. Esse valor é meramente ilustrativo. Eu não quero dizer que a atividade do receptor dobra em uma situação real, mas quero deixar claro que o potencial do receptor elevado ao limite natural dele, não necessariamente o dobro, tá? Bom, voltando aqui. Vamos dizer que o valor passa a ser 2x com a dopamina. Quando é utilizado um antagonista, a atividade do receptor vai ao quê? Zero? Não. Ela continua x. O que faz o receptor ter uma atividade abaixo da basal não é o antagonista, é o agonista inverso. Mas não tem agonista inverso nessa explicação aqui agora. Bom, se o agonista aumenta ao máximo a atividade basal e o antagonista mantém a atividade basal, impedindo que o agonista se ligue ao receptor, o que faria então um agonista parcial? Ele aumenta a atividade basal também, mas não até o limite máximo. No caso do aripiprazol, seria algo em torno de 30% da atividade da dopamina. Vamos dizer que 1/4 de x ou 0,25x para fins ilustrativos. O que isso ocasiona? Em uma situação na qual você tem muito neurotransmissor disponível, ele diminui a estimulação desses receptores. Na situação oposta, no qual você tem falta do agonista, ele aumenta a atividade dos receptores. Entenderam o que o aripiprazol faz? Não? Digamos que estejamos olhando agora para o núcleo accumbens, onde a liberação de dopamina está maior na esquizofrenia. Vamos mostrar aqui 3 receptores, todos eles ocupados com a dopamina, dando então, digamos, uma atividade de 6x. Quando ele aripiprazol, lembrando que de forma ilustrativa o valor dele é 0,25x da dopamina, for aí se ligar no lugar da dopamina, teremos então 3,75x, ou seja, um valor menor do que antes, resultando em diminuição da atividade do receptor. E na via mesocortical, que está menos ativa, você teria os receptores sem um agonista, dando então um valor de 3x no total, que é apenas a atividade intrínseca do receptor. Quando o aripiprazol for até lá nos receptores e se ligar a eles passarão a ter a atividade de 3,75x, ou seja, mais do que antes. Lembrando que os receptores da via mesocortical não se localizam no córtex em sua maioria, e sim são autorreceptores somatodendríticos, ao contrário da via mesolímbica e nigroestriatal, onde os receptores também estão na fenda sináptica. O que podemos dizer até aqui? Ele diminui a atividade do receptor D2, onde ele está sendo hiperestimulado, e aumenta onde ele está sendo hipoestimulado. Isso é um dos motivos de ter um aspecto favorável nos sintomas cognitivos e negativos da esquizofrenia, também tem um aspecto favorável no transtorno bipolar e também pode ser usado como adjuvante na depressão, mas não um único motivo, como veremos. Isso também ajuda ele a ter menos chance de ter os efeitos colaterais motores, mesmo quando ele tem uma alta ocupação dos receptores D2. Também é bom mencionar aqui que em uma situação de excesso de dopamina, ele tem efeitos diferentes no receptor D2 pré e no pós-sináptico. Lembrando que o receptor de D2 de dopamina é um receptor inibitório. Quando ele é estimulado, ele atua no sentido de diminuir a função do local estimulado. Ou seja, quando a dopamina se liga ao receptor D2 na membrana pré-sináptica, a membrana do axônio que libera a dopamina, o receptor D2 irá atuar no sentido de diminuir a liberação dela. Geralmente tem mais receptores D2 na membrana pré-sináptica do que na pós-sináptica. Essa diferença na densidade dos receptores pode ser que explique, pelo menos em parte, porque em uma situação de muita dopamina, o aripiprazol tende a atuar como agonista nos receptores pré e como antagonista nos receptores pós-sinápticos.
temos aqui uma imagem que mostra 5 receptores localizados na membrana pré-sináptica e 2 localizados na membrana pós-sináptica. Digamos que você tem uma concentração de dopamina que consiga se ligar a 2 receptores em ambas as áreas. A atividade dos receptores será então de 7x na membrana pré-sináptica e de 4x na membrana pós-sináptica. Ao usar o aripiprazol em uma concentração que consiga saturar mais 2 receptores, a atividade da membrana pré-sináptica pode passar a ser então 7,5x, ou seja, aumentando a atividade do conjunto de receptores, e a da pós-sináptica passa a ser 2,5x, diminuindo a atividade total dos receptores daquele lado da fenda sináptica. Como eu disse, o receptor D2 é um receptor inibitório. Sua estimulação pré-sináptica ela vai atuar no sentido de diminuir a liberação de dopamina no local. Que legal, não? Com este efeito, o de agonismo parcial, o aripiprazol tem propriedades estabilizantes, pois não cessa a atividade completamente ao mesmo tempo que bloqueia o excesso. Essa propriedade também ajuda a explicar porque ele não causa hiperprolactinemia a propósito. O aripiprazol ainda vai ter uma boa afinidade aos receptores de dopamina D3, que também são inibitórios. Ele é agonista parcial desse receptor e segue uma lógica parecida do receptor D2. O agonismo parcial do receptor D3 na via mesocortical, onde também é um receptor autodendrítico, como o D2, o estímulo de tal via teoricamente ajuda a melhorar os sintomas negativos da esquizofrenia, além de ter também efeitos antidepressivos. Acha que acabou? Espera que ainda tem mais. O aripiprazol ele também atua nos receptores de serotonina. Vamos voltar a essa imagem daqui. Lembra que eu disse que os neurônios de glutamato eles estimulam os neurônios de dopamina? Em muitas situações de psicose, esses neurônios de glutamato eles podem estar excessivamente ativos. Nota-se que essa hiperestimulação dos neurônios de glutamato pode ocorrer das mais diversas formas. Na esquizofrenia ocorre a falta de inibição deles pelos interneurônios GABAérgicos. Na doença de Parkinson, por exemplo, na psicose da doença de Parkinson, pode ocorrer uma hiperexpressão desses receptores de serotonina. Receptores esses que também podem ser estimulados por drogas alucinógenas como o LSD ou a psilocibina. Os neurônios piramidais de glutamato, uma vez hiperativos, seja qual for a causa, eles vão estimular os neurônios da área tegmental ventral e da substância nigra. Na via mesolímbica, ele irá estimular diretamente os neurônios dopaminérgicos, ocasionando por sua vez um aumento da atividade desses neurônios. Contudo, as vias mesocortical e nigroestriatal, elas possuem uma modulação de neurônios GABAérgicos que por sua vez podem levar à diminuição da atividade desses neurônios de dopamina. Esses neurônios GABAérgicos serão importantes para o que vem a seguir. Acontece que o aripiprazol ele também tem ação de antagonista dos receptores 5-HT2A, que estimula tais neurônios de glutamato. Bloqueando os receptores estimulatórios, temos então uma inibição. E a coisa fica ainda melhor, pois ele também é agonista parcial do receptor 5-HT1A, que é um receptor inibitório de serotonina. Quanto ao receptor 5-HT1A, a balança do agonismo parcial pende para o agonismo, ou seja, o aripiprazol aumenta a estimulação do receptor em comparação com sua ausência. Como esse receptor é inibitório, seu agonismo é então uma inibição do neurônio de glutamato. A taxa de ocupação dos receptores de serotonina são menores do que a de ocupação dos receptores D2 de dopamina, para as doses geralmente usadas clinicamente, mas mesmo assim elas ainda são significativas para o efeito terapêutico.
E esses receptores de serotonina, eles são importantes em conter os efeitos colaterais do bloqueio de D2. Sejam esses efeitos colaterais motores, sejam efeitos colaterais cognitivos. O aripiprazol já está sendo amenizado por ele ser um agonista parcial de D2 e não um antagonista. E como isso ocorre? Como eu disse, os neurônios glutamatérgicos, eles estimulam a via mesolímbica e sua inibição ocasiona, portanto, em uma diminuição da atividade da via mesolímbica também. Já as vias nigroestriatal e a mesocortical, elas possuem neurônios GABAérgicos, interneurônios GABAérgicos, que modulam tais vias entre os neurônios de glutamato e de dopamina. Ou seja, a inibição do neurônio de glutamato irá resultar em uma diminuição da atividade desses neurônios GABAérgicos. Esses neurônios GABAérgicos, eles são, por sua vez, inibitórios. Então, você, no final das contas, inibe a inibição, ou seja, você acaba estimulando as vias mesocortical e nigroestriatal, o que também explica parte da contribuição do aripiprazol em não causar problemas cognitivos intensos e também por ter uma chance muito menor de causar efeitos colaterais extrapiramidais. O aripiprazol ainda irá atuar de modo significativo no receptor serotonina 5-HT2B, sendo um agonista inverso dele, embora ainda seja incerto o significado dessa ação no caso. Também se liga a outros receptores, como o 5-HT2C, o 5-HT7, o de histamina H1 e receptores de adrenalina, mas a capacidade de ligação deles receptores em doses terapêuticas é muito menos robusta. O antagonismo do aripiprazol a tais receptores de serotonina pode explicar também parte do seu efeito antidepressivo, e por não ser um inibidor potente do receptor H1, o aripiprazol não causa o aumento do apetite nem a sonolência excessiva que outros antipsicóticos e antidepressivos causam. Bom, agora com todas essas informações em mente, para que afinal serve o aripiprazol? Bom, ele serve para esquizofrenia e outras psicoses, como eu já falei antes. Serve também no transtorno bipolar, tanto na manutenção quanto nas fases maníacas ou hipomaníacas do transtorno, devido aos efeitos estabilizantes dele. Ele pode ser usado como adjuvante no tratamento da depressão, pela sua atuação na via mesocortical. E também tem utilidade no transtorno obsessivo compulsivo, no transtorno de Tourette, na agitação do autismo, porque tais problemas também envolvem alterações nas vias dopaminérgicas e de serotonina. O aripiprazol ainda tem utilidade no tratamento de uso de substâncias, seja para evitar o comportamento de busca da substância, a vontade de usar a droga, também para diminuir a agitação da abstinência e evitar recaídas. Todas as pessoas que usam aripiprazol vão melhorar? Não todos. Existem diversas variáveis em jogo que podem alterar a eficácia do remédio. Essas variáveis podem ser polimorfismos nas regiões dos neuroreceptores, alterações genéticas que podem alterar a capacidade de ligação do aripiprazol aos seus alvos. Também podem ocorrer diferenças interpessoais na metabolização do fármaco pelos citocromos P450. Lembrando que na explicação precedente, apesar de eu ter focado nos neurotransmissores de GABA, glutamato, serotonina e dopamina, tem toda uma outra série de neurotransmissores, neuromoduladores e hormônios que também estão atuando e eles também podem influenciar no resultado terapêutico. Seja acetilcolina, histamina, noradrenalina, melatonina, todos esses e mais ainda, eles podem influenciar tanto no surgimento quanto na manutenção de um transtorno mental. A disfunção pode estar também em nível intracelular,
seja na célula pré quanto na pós-sináptica, ou mesmo nas outras células ao redor, não necessariamente neurônios. E todas as alterações podem causar distúrbios, alterações na expressão gênica, pode alterar a expressão de neurotransmissores, pode alterar a expressão na membrana dos neuroreceptores, pode causar mudanças no funcionamento dos transportadores, dos neurotransmissores, pode causar alteração no funcionamento dos canais iônicos, entre várias e várias outras. É imprevisível, não se conhece tudo, obviamente, e muitos remédios psiquiátricos, depois que eles atuam no seu alvo, no aripiprazol, no caso, receptores que eu citei aqui, muitos remédios psiquiátricos eles irão desencadear depois todo um processo dentro da célula que irão alterar a expressão gênica, a expressão das proteínas nas membranas, irão aumentar a produção de certas proteínas e diminuir de outras. E isso pode, pelo menos em muitos pacientes, gerar um processo de neuroplasticidade favorável. Por isso, é importante começar o tratamento cedo e se manter nele. Quanto à metabolização, o aripiprazol é metabolizado pelas CYPs 2D6 e 3A4. Quanto à CYP 3A4, ela é induzida pela carbamazepina e por outros anticonvulsivantes, ou seja, o uso concomitante do aripiprazol e desses fármacos, o efeito prático no final pode ser como se essa pessoa estivesse tomando menos do aripiprazol. É importante também dizer aqui que alguns antirretrovirais podem também atuar como inibidor desse citocromo, ou seja, se tomar junto alguns antirretrovirais e o aripiprazol, pode ser que no final dos contos o resultado é como se essa pessoa estivesse tomando mais do aripiprazol. Quanto ao CYP2D6, ele pode ser inibido por antidepressivos, como a fluoxetina e a paroxetina, e isso pode fazer com que o efeito do aripiprazol seja amplificado por esses antidepressivos. Lembrando que eu não falei todas as interações farmacológicas possíveis aqui entre o aripiprazol e outros remédios. Tem várias outras interações que eu não citei aqui nesse vídeo. É sempre bom conferir antes de se prescrever algo se não haveria nenhuma interação entre os fármacos que aumente ou iniba a metabolização de um pelo outro. O aripiprazol ele possui um bom perfil de efeitos colaterais. Como eu disse, ele não causa hiperprolactinemia, ele geralmente não gera sonolência, o aumento do apetite, o ganho de peso, problemas metabólicos. É um dos antipsicóticos mais seguros do ponto de vista cardíaco. Ele geralmente não gera problemas cognitivos. Na verdade, podiam até melhorar em alguns pacientes. Claro que muitas outras coisas vão influenciar se ele vai ter ou não esses efeitos colaterais. Às vezes, a idade da pessoa, variações genéticas imprevisíveis, uso de outros fármacos, isso pode fazer com que ocorra o aparecimento de efeitos colaterais mais improváveis. O aripiprazol, ele não dá a maioria dos efeitos colaterais extrapiramidais dos outros antipsicóticos, mas quando faz, geralmente o que ocorre é o paciente apresentar a chamada acatisia. Eu já fiz até um vídeo sobre isso antes. Bom, apesar dele ter um bom perfil farmacológico que gere menos bloqueio da via nigroestriatal, ele ainda assim a acatisia tem outros mecanismos que favorecem o aparecimento. Isso é sugerido por antidepressivos também causarem acatisia, e também porque alguns casos de acatisia são tratados com beta-bloqueadores, o que sugere que existem outros mecanismos para o seu aparecimento, além do simples impedimento da via nigroestriatal.
Bom, pessoal, eu espero ter sanado todas as suas dúvidas. Ou será que eu criei mais? Ai. Bom, acho que está na hora então agora de tentar sair desse recinto e ver o que tem fora neste local aqui, tá? Desejem-me sorte.